Você sabe qual a diferença de um banheiro comum para um banheiro de alto padrão? O que é necessário para você ter durabilidade e um acabamento perfeito no seu banheiro? Então vamos para o vídeo porque a gente listou 6 itens indispensáveis para você fazer no seu banheiro, ou para você projetar, ou para você até mesmo pedir para o seu arquiteto. Bom, pessoal, meu nome é Joana Bronze, esse é o meu sócio Pedro Axiotis, e a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês como diferenciar um banheiro de alto padrão para um banheiro comum, tá? Primeiro de tudo, alto padrão, quando vocês pensam, o que vem na cabeça? Normalmente vem um banheiro muito caro, materiais caríssimos, enfim. Sim, tem um pouquinho disso sim, mas não é só isso que difere um banheiro de alto padrão para um banheiro comum. É também o detalhe de acabamento, né? Os encontros, as quinas, porque se você tem ali um porcelanato e você faz um topo encontrando com outro muito bruto, é uma coisa. Se você tem ali um encontro mais sutil, né? Que você teve o cuidado de colocar um perfil para não ter uma trinca, é outra coisa, tá bom? Isso é super importante também quando a gente fala de durabilidade, né? Que um banheiro de alto padrão, óbvio, ele vai ser um banheiro realmente com materiais um pouco mais de uma qualidade superior, né? Que às vezes realmente são um pouco mais caros, mas como a Jo falou, a diferença também está no detalhe, tá? E isso vai acabar gerando soluções construtivas que vai fazer o seu banheiro ficar muito mais atemporal e durar por muito mais tempo. Mas antes da gente falar o que realmente interessa, eu quero dizer que a gente está muito feliz com o feedback de vocês, tá? Então continuem comentando, dando sugestão, porque isso ajuda muito a gente a fazer próximos vídeos e atender os pedidos de vocês. Então curte esse vídeo, comenta aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos assim que a gente postar, tá bom? Pedro, a gente está muito acostumado a projetar banheiro com qualidade superior, certo? Sim. Então me conta qual é a diferença dos banheiros comuns e dos projetos que a gente faz. Quando você entra, qual que é a diferença que você percebe entre os dois? Bom, gente, então vamos lá. A gente listou aqui, eu tô com uma listinha de 6 itens indispensáveis para a gente poder realmente executar um banheiro de alto padrão, tá? E aí, vamos lá. Número 1, perfis. A gente estava numa obra recentemente, uma casa que a gente está fazendo na Serra, e aí o pessoal da obra brincou até com a gente, né? Pô, gente, vocês usam perfil para tudo. E sim, né? A gente realmente usa perfil para bastante coisa, né? Isso. Então, e o que são os perfis? Os perfis são, às vezes, peças metálicas que vão ajudar a gente a fazer uma transição entre um piso e outro, a fazer um acabamento, né? A embutir um vidro, de repente, na parede, porque a gente não gosta daquele perfilzinho branco do Blindex, aquele perfilzinho que fica aparecendo. A gente geralmente gosta de embutir isso na parede para ficar o mais discreto possível. Então os perfis são super importantes na hora da gente fazer um banheiro de alto padrão, tá? E por algum detalhe, né, aquilo que eu falei aqui no início do vídeo, se você coloca um rodapé embutido na parede de porcelanato e você vem com a alvenaria direto no rodapé, ele vai trincar, né? Exato. Então a gente coloca um perfil para evitar essa trinca. Então também faz com que o seu banheiro dure mais, que você não vai perceber aquela trinca ali logo e vai querer repintar, sabe? Então também é muito funcional, né? Além da estética, de você não ficar vendo aqueles perfis no box aparente, é tudo muito funcional. Geralmente, sempre, né, quando tem uma transição entre um material ou outro, ou a gente consegue fazer um beat ou a gente usa o perfil, justamente porque os materiais, por exemplo, uma madeira, ela está sempre trabalhando, né? Está sempre dilatando, uma tinta, uma pintura, ela está sempre trabalhando. Então é o que a Jo falou, se você não coloca um perfil ali, ela vai trincar com o tempo e aquilo vai te incomodar porque vai ficar aparecendo ali, tá? Um outro ponto do perfil também, quando a gente vai colocar, a gente tem ali a bancada, o front, né? E depois a gente tem o espelho, a gente coloca um perfil entre o front e o espelho. Por quê? Porque evita que quando você está usando, lavando o rosto e tal, a água fique em contato ali com o espelho, né? Porque é mais um ponto ali de transição e o espelho tem uma durabilidade maior. Além disso, às vezes o corte do espelho não está tão perfeito. Quando ele encontra com o front, não fica aquele acabamento sensacional. Então esse perfil também faz essa transição ficar mais perfeita. É isso, o perfil sempre vai ter uma questão estética, mas sempre também funcional. Falando ainda sobre a questão do espelho, a sua pia, ela tem umidade, né? E essa umidade, essa água, ela acaba passando para a pedra. E se você coloca o espelho direto na pedra, vai acontecer o que a gente vê em muitas casas antigas, apartamento alugado, que é aquele espelho com aquela ferrugem em volta, aquela manchinha que fica dando. Então o perfil também serve para evitar esse tipo de coisa. Outro item que o perfil é super importante,
a gente gosta, né? Geralmente as pessoas gostam de lavar o banheiro, jogar água. Então, a gente tem uma regra aqui no escritório que a gente não usa perfil soleira de mármore, né? Isso aí. A gente sempre tenta entrar com o mesmo piso, ou se a gente não entra com o mesmo piso, a gente faz essa diferenciação de altura justamente para permitir que você molhe, que você jogue água, etc. Então, normalmente o banheiro, ele tá 1,5 ou 2, enfim, abaixo né? do nível do corredor, né, ou da sala, enfim, o que tá fora, né? E com essa diferenciação você consegue jogar água. Mas para não ter soleira nem nada, a gente coloca um perfilzinho ali em L, né, que faz com que o porcelanato encontre o outro piso e tenha uma separação e consiga ter essa diferença de altura. É isso. E aí fica muito mais minimalista, digamos Limpo, assim, né? né? Não fica, você não tem um tá outro aquele material. seu porcelanato lindo e aí do nada vem um filete de mármore que não tem sentido com nada e depois vem outro piso. Então não, usa um perfilzinho que é super simples, ele fica praticamente imperceptível e super funcional. Pessoal, vamos lá para o item número 2. É um item que muitas das vezes as pessoas esquecem de se atentar. Não só pessoas leigas, mas como arquitetos também, e é um item super importante que é a paginação de piso. Né? Às vezes a pessoa leiga deixa na mão do construtor, né? E assim, achando que é um item, coloco, né, só assenta o piso e não é. Tem todo um desenho para aquela paginação ter um alinhamento, né? Ter uma forma para que fique com cara de alto padrão, tá? Exato. Não, e pra gente que é perfeccionista, entrar num banheiro e olhar logo de cara no cantinho ali, aquele filetinho, sabe que o construtor colocou o porcelanato e sobrou 5 centímetros que ele coloca um filetinho, isso pra gente, assim, é o fim da picada e realmente a gente tem que se atentar bastante com isso, não só pra gente ter ali o revestimento mais inteiro possível, mas também a gente sempre conseguir ter a menor quantidade de rejuntos possível. Exatamente, também, né? Exatamente. Então, se você é arquiteto, preste muita atenção nisso para você conseguir passar isso para o desenho e, consequentemente, o construtor fazer de uma forma certa ou para você orientar o seu arquiteto, tá? Então, quando o porcelanato ele sobe na parede, uma regrinha básica que a gente tem aqui no escritório é sempre ser meio-meio. Joana, o meu box tem, por exemplo, 1,50 e a minha placa tem 1,20. Então, ao invés de você fazer 1,20 e 30 centímetros, você faz 75, 75. Ele vai ter que cortar as duas placas, vai? Mas é isso que torna um banheiro de alto padrão, tá? É melhor do que você ter, né, aquele filete no final. E aí outra coisa também super importante que a gente geralmente faz é a gente se atentar, por exemplo, se você for fazer um nicho na parede do seu banheiro, é super importante, por exemplo, se você usa um porcelanato que tenha 90 por 90, começa o nicho justamente com 90 centímetros. Ou se você for usar um que é 1,20 por 1,20, a parte superior do seu nicho, né, senão ele vai ficar muito alto, pode ter 1,20. Então você coloca 30 centímetros para baixo, aquele rejunte vai ficar perfeito ali no mesmo nível, vocês estão vendo aí na foto, e fica super legal e é isso que realmente dá a diferença de um banheiro comum para um banheiro de alto padrão. Exatamente. Outra coisa, começar sempre com placa inteira na porta do banheiro, tá? Então, quando você abre a porta do banheiro, se tiver um filete de porcelanato, não é legal. Então, quando você abre a porta, você tem que ver uma placa inteira. E aí, dependendo da planta, depende muito do layout, né? Você vai ver se ele vai ficar meio-meio ou o vão da porta mais o que sobrar, tá bom? Uma dica super legal também falando sobre isso é você sempre tentar colocar o rejunte para debaixo da bancada. Se você está fazendo ali uma bancada suspensa, joga o rejunte para debaixo da bancada, porque vai parecer que a peça está mais inteira, que você tem um piso talvez mais monolítico, né? Exatamente. E outra coisa é o rejunte ser o mais próximo do piso possível, né? Então a gente nunca compra um porcelanato cinza, é rejunte cinza. Não. A gente pega ali 3 tons de rejunte cinza, testa na obra para ele ficar o mais próximo do tom do porcelanato possível. E vamos agora para o item número 3, acessórios e metais, tá? Isso é um ponto muito importante, às vezes pode até parecer um certo exagero, uma frescura, mas é aí nesses pequenos detalhes que estão realmente a diferença para um projeto que ele é todo harmônico, né? E quando a gente fala de acessórios e metais, a gente tem uma regrinha aqui no escritório que a gente segue sempre a mesma tipologia de base, né? Então se você está usando ali uma pia, uma torneira que tem a base redonda, usa também essa mesma base redonda para os acessórios. E isso vai também até além disso. A gente aplica essa base redonda até nas maçanetas, enfim. Isso aí. Tá?
A base redonda, né, aquela que tem um misturador aqui, tem uma base embaixo, ou redonda ou quadrada, né? E a gente gosta de usar a redonda nos nossos projetos, por uma questão pessoal aqui, tá? Sim. Então, é muito importante vocês seguirem a mesma linguagem para tudo. E aí, na papeleira, né, em tudo, é importante que tenha essa base redonda e não quadrado com misturador redondo, entendeu? E aí, falando também sobre essa questão de ter a mesma linguagem, outro ponto que é super importante é você ter uma coerência em estilos de metais que você está usando. Então, é estranho você utilizar uma linha de metais que é super contemporânea, né? E aí na pia você usa uma torneira que tem uma característica de um apartamento talvez que seja um pouco mais antigo, né? Com um pouco mais romântica, talvez. Então, tenta sempre seguir a mesma linha. Geralmente as empresas, né? As fabricantes, têm ali, você consegue comprar os acessórios e a linha de uma característica bem parecida, então isso é bem importante. Item 4, ralo oculto. Gente, pra mim esse é um dos itens mais importantes, né? Sim. Pra você também? Sim, eu acho que, pô... eu acho que assim, o ralo oculto, antigamente a gente tinha aquele ralo bem feio, né, de alumínio, que era um monte de bolinha, que você até puxava e fechava ou abria, né? E aí, com a evolução, né, hoje em dia a gente tem o ralo oculto, que você pega uma peça, vende, né, em loja de material de construção uma peça e você encaixa uma placa do porcelanato que você está botando no piso, você encaixa no ralo. Então fica tudo numa unidade só, né? Fica tudo com a mesma materialidade. Você não tem ali um bloco de alumínio no meio do seu porcelanato ou do seu mármore, ou, enfim, de qualquer outro material. Fica discreto, né? Fica discreto. A gente gosta de usar dentro do box o ralo linear e fora a gente usa o quadradinho, né? Então, assim, fica aquele ponto discreto ali, então é bem minimalista, deixa o banheiro, né, com uma cara mais... enfim, de alto padrão mesmo, bem acabado, então é bem legal. E tem uma questão funcional também, porque como a gente estava falando, né, a gente gosta de fazer a paginação com o maior tamanho de porcelanato possível, né? E aí isso gera um problema que é a questão do caimento. Quando a gente fala de caimento, os construtores geralmente gostam de trabalhar com peças menores porque ele consegue ir assentando e fazendo o caimento da forma ideal, tá? Quando a gente trabalha com um grande formato, ele tem menos, como que eu posso dizer, ele tem menos jogo para poder fazer esse caimento. Então, a maioria das vezes o ralo linear de fora a fora, ele resolve esse problema, porque ele pega a peça de porcelanato inteira e ele só inclina, gerando como se fosse uma espécie de rampa, levando até esse ralo linear, e aí você não tem problema nenhum com água empoçada, ou enfim, com o escoamento da água do box, tá? Item 5, cuba esculpida. Isso é um grande tabu, assim. A gente às vezes pega um cliente que fala, não, cuba esculpida não. A gente já ouviu falar muito que cuba esculpida não dá certo, não funciona. Gente, é só vocês saberem detalhar, né? Cuba esculpida, ela tem que ter caimento. Você tem que especificar isso para marmoraria, senão vai acontecer que uma água vai empoçar, ela vai fazer ali a base reta, né? É um pouco óbvio, a marmoraria deveria saber mesmo sem você falar. Mas é sempre importante você falar e frisar e colocar isso no detalhamento, no desenho. E não só isso, o próprio desenho da cuba ela tem que ser simples, né? Então o que a gente faz bastante também é fazer a cuba esculpida, mas a gente coloca aquele ralo bem convencional. Exatamente. Porque uma das grandes preocupações dos clientes é isso, né? Vai cair um anel que vai entrar no ralo, eu tenho que tirar a tampa, o ralo tá escondido, eu não quero isso. Quando tem aquela peça de fundo removível, sabe? Que o ralo tá no fundo. A pessoa geralmente quer o ralo mais simples possível. E dá para fazer o ralo mais simples possível numa cuba esculpida que a gente acha que traz uma personalidade para o projeto muito maior do que você trabalhar com uma convencional, né? Não é uma regra, mas a gente sempre opta, né? A gente acha que tem mais valor uma cuba esculpida. Porque fica tudo no mesmo material, né? Enfim, eu acho que não difere quando você coloca uma pedra talvez muito marcada, manchada, e vem aquela cuba de louça branca, básica, mais brilhosa, né? Então, eu acho que tem essa diferença. E a outra questão que falam muito, os nossos clientes têm muita preocupação e a gente orienta, é sobre manchar a cuba, né? A de louça não mancha, enfim, dura anos e anos, mas a esculpida também pode durar muito se você souber escolher o material certo, tá? Então a gente vai fazer aqui um outro vídeo falando de materiais para a bancada. Se você também quer saber alguma coisa, comenta aqui sobre esse assunto específico, mas a materialidade é muito importante. Se você colocar um material que mancha, claro que a sua cuba esculpida, assim como a sua bancada, vai manchar. E um disclaimer aqui, rapidinho, que só, assim,
todo material mancha, né? A gente costuma falar bastante isso para cliente. Tudo vai manchar se você não tiver o cuidado especial, né? Se você não souber ali fazer a manutenção da sua pedra. Tá? Mas claro que uns mancham mais que outros, né? Então tem materiais mais adequados para banheiro, cozinha, tem materiais mais adequados para sala, enfim, depende do uso, né? Aí depende da pessoa também, né? Se você não liga para uma manchinha, né, que é natural, que pode ali, seu material pode envelhecer com o tempo, é até uma marca de uso mesmo, tranquilo. Tem gente que até quer usar um mármore Carrara no banheiro e faz parte. Mas se você é chato com mancha, aí realmente a gente precisa indicar os melhores materiais para você utilizar ali no seu banheiro. O Pedro me lembrou de um item aqui que não estava no escopo, mas a gente falou que ia falar porque você ficou até o final desse vídeo, você merece, tá? Então, item 6, fala, Pedro. O item 6 é um item simples até, assim, é super prático de você fazer, mas que a gente sempre implementa nos nossos projetos, que é você ter um cuidado maior com o seu box, né? E aí, o que a gente faz? A gente não gosta daquele puxador, que é aquele puxador de alumínio, né? Que fica, geralmente vem padrão das vidraçarias. Então a gente faz uma coisa super simples, que é pedir para o vidraceiro furar, pode ser com serra-copo de vidro mesmo, ele faz uma bolinha ali vazada e a gente já faz isso como um puxador. Né? A gente gosta de fazer com 3,5 centímetros, né? Então ele vaza aquela bolinha ali no vidro, a pessoa enfia o dedo, né? Faz como puxador e fica ali limpo, sem ter no meio do vidro, aquele elemento ali branco, né? Que muitas das vezes descasca também ao longo do tempo. Então isso é um item básico, prático, que também dá uma cara diferente para o seu projeto. Exato. E, pessoal, já que a gente está falando de blindex, outro ponto também super importante que a gente não usa de forma alguma nos nossos projetos é aquele blindex padrão, que tem um trilho branco em cima. A gente que tem uma barra branca, né? Aquele kit básico de blindex que você compra já vem pronto, né? Com trilho, os perfis e aquela parte mais grossa de cima, que é o trilho por onde movimenta o vidro, né? Isso entra lá no item 1 dos perfis, né? Exato. Que a gente faz tudo embutido. A gente usa o perfil e o próprio trilho embutido no gesso, né? Para poder esconder e a gente não vê aquele retângulo branco que a gente não gosta. Mas se você não tem janela dentro do box e aí não pode fazer o vidro até em cima, de duas uma. Ou você faz o vidro até em cima e faz essa mesma bolinha vazada que eu tô falando, né? Do puxador em cima, fica legal. Ou então a gente para 20 centímetros antes do teto. E aí morre o vidro seco, né? Não tem nenhum perfil ali em cima. Aí você tem que usar a porta de abrir, nesse caso, né? Não pode ser uma porta de correr, porque o correr precisa do trilho. E aí automaticamente a gente embute o trilho no gesso. Aí nesse caso você tem que usar uma porta de abrir que super funciona. A gente eu acho que é o que a gente mais usa, a gente mais usa. A gente tenta sempre evitar de abrir, tenta sempre usar de abrir, não de correr. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, se você realmente agora consegue fazer um banheiro de alto padrão, se você consegue diferenciar um banheiro comum de um banheiro, né, que a gente projeta super elegante, com atenção nos mínimos detalhes, se você curte esse tipo de vídeo, a gente vai começar a trazer não só de banheiro, mas de outros cômodos também, como cozinha, sala, né? A gente tem detalhamento para cada cômodo, então já se inscreve, não deixe de ativar o sininho, porque é muito importante. Assim que a gente lançar um vídeo novo de um outro cômodo sobre esse tema, você vai ficar informado e você vai começar, né, a conseguir projetar outros cômodos também. E conforme você vai fazendo, vai entrando no automático, né? Exato. Então, essas dicas são muito importantes e importante é começar a fazer. Então, galera, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.